Minha gente, no balanço do mar, oi, coqueiro balançou, coqueiro balançou. Vamos chegando no balanço do mar, coqueiro balançou, coqueiro balançou. Sou Cristiane no balanço do mar, coqueiro balançou, coqueiro balançou. Eu sou o Fernando no balanço do mar, coqueiro balançou, coqueiro balançou. De Santos, a gente vai saudar. Coqueiro balançou, coqueiro balançou. Quem vai chegar no balanço do mar? Coqueiro balançou, coqueiro balançou. E a nossa história já vai começar. Coqueiro balançou, coqueiro balançou. Quando a maré terminar de vazar, mas a maré tá cheia. Tá cheia. A maré tá cheia, tá cheia, a maré tá cheia, a maré subiu, sobe maré, oi, desce maré, a maré subiu, sobe maré, a maré subiu. Desce, maré, 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 eu vou pra ilha de maré, 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 eu vou pra ilha de maré, 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 pra ilha de maré, 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 pra ilha de maré. Chegamos! E a nossa história também. A história da menina Janaína, que morava bem pertinho do mar. Todos os dias, a menina Janaína ia brincar com a mãe dela na praia. Ela adorava cavar aqueles buracos fundos e ficar lá dentro enterrado até o pescoço. Fazia castelo gigante, cavava um túnel de um lado, a mãe cavava um túnel do outro lado, e as mãos das duas se encontravam lá no meio do caminho. A menina adorava brincar nas piscinas com os peixinhos coloridos e também amava fazer nada. Ficava sentada numa pedra, olhando aquele lugar longe, onde o mar encontra o céu e o céu encontra o mar. Pois, numa dessas manhãs, lá estava a menina Janaína sentada na pedra, fazendo nada, quando, de repente, a maré subiu, a maré desceu, a mãe olhou para a pedra e a menina desapareceu. A mãe procurou no buraco fundo e nada. Ela procurou no túnel do castelo gigante e nada. Ela procurou na piscina de corais com os peixes coloridos e nada. Então a mãe subiu na pedra e começou a chamar: Janaína! 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 Nada, só o eco que o vento trazia. Cada vez mais aflita, a mãe saiu buscando. Ela andou, até que encontrou um pescador muito tranquilo com sua vara de pescar. Por cima do mar eu vim, foi por cima do mar eu vou voltar. Foi por cima do mar eu vim, foi por cima do mar eu vou voltar. Por cima do mar eu vim, por cima do mar eu vou voltar. Hoje no fundo do mar tem um peixe dourado, menina bonita, seu namorado. No fundo do mar tem um peixe
cama. Menina bonita, sou eu que te ama. Penteava teus cabelos com pente de bacana. Foi que me dera essa canteia, pra iluminar a tua cama. E como o homem tinha bom coração, ele resolveu ajudar. Então foram dois, andando pelas areias, a buscar. Por acaso vocês viram uma menina, mais ou menos dessa altura, cabelos ondulados, olhos brilhantes como duas estrelas, vestidinho branco, chamada Janaína? Não viram, não? Vocês viram? Não? Ninguém viu. Ninguém, gente. Ninguém. Então o pescador olhou longe aquele lugar onde o mar encontra o céu e o céu encontra o mar e abaixou a cabeça. Com certeza a mãe d'água devia ter levado a menina. Levou, levou, levou. Levou, levou, levou. A mãe não podia acreditar numa coisa daquelas. E desde quando mãe d'água existe? Mãe d'água existe? Aquele pescador jurava que sim. E disse que havia um único jeito de devolver a menina. A mãe teria que fazer um barquinho, enfeitar o barquinho com flores, soprar palavras de beleza dentro do barquinho e entregar o presente pro mar. Se ele afundasse, era sinal que a rainha não tinha gostado, não. Mas se o barquinho dançasse flutuando em direção a ela, aí sim, ela devolveria a menina Janaína. A mãe não pensou duas vezes, foi logo fazer o seu barquinho e convidou todo mundo que estava lá para ajudar. As pessoas fizeram barquinhos lindos, enfeitados de flores. Vocês aí podem imaginar os barquinhos e as flores também. Então, todo mundo fechou os olhos, pensou as palavras de beleza e soprou dentro do seu barquinho. E quando a lua nasceu, as águas ficaram todas prateadas. Há quem diga que aquele brilho era o reflexo da lua no mar. Mas o pescador disse que não era lua nada. Eram os cabelos da mãe d'água que subiu para admirar a noite estrelada. E todas as pessoas foram entregando seus barquinhos na água. Minha sereia, rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar. Minha sereia, rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar. Minha sereia, rainha do mar, minha sereia, rainha do mar, o canto dela faz admirar, o canto dela faz admirar. Minha sereia é moça bonita, minha sereia é moça bonita, as ondas do mar aonde ela habita, aonde ela habita. Ah, tem dor de ver o meu penar, minha senhora rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco virar. Minha sereia, rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco afundar, não deixa meu barco afundar. E a mãe d'água foi recolhendo todos os barquinhos em procissão nas águas do seu coração. Minha senhora, rainha do mar, não deixa meu barco virar, não deixa meu barco afundar, não deixa, não deixa, não deixa meu barco virar, meu barco afundar.
E vocês não vão acreditar. A maré subiu, a maré desceu. A mãe olhou para a pedra e a menina Janaína apareceu. O vestidinho branco, agora todo bordado com conchas marinhas. Os cabelos ondulados, trançados de algas. E os olhos, feito duas estrelas, agora um pouco mais molhadas. A mãe abraçou a menina, desaguando aquela saudade que tinha o tamanho do oceano. Agradeceu a grande rainha e convidou todo mundo que estava lá para celebrar com uma bela ciranda na beira do mar. Eu estava lá. Eu estava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Eu tava na beira da praia, ouvindo o balanço do mar. Foi quando eu vi a sereia, aí eu comecei a cantar. Quando eu vi a sereia, aí eu comecei a cantar. Oi, Janaína, vem ver, Janaína, vem cá. Receba essas flores que eu vou te ofertar. Oi, Janaína, vem ver, Janaína, vem cá. Receba essas flores que eu vou te ofertar. Assim aquele pescador me contou, e assim a gente contou para vocês agora. Mas a menina Janaína nunca contou para ninguém, nem mesmo para a mãe dela, como tinha sido sua viagem ao castelo da rainha. Porque isso ficou guardado, minha gente, dentro da concha. Mas vocês podem imaginar o segredo do mar. Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. É com muita emoção que eu recebo todos vocês nesse terceiro dia da Semana da Educação, 32ª Semana da Educação Paulo Freire, para homenagear também esse centenário do nosso patrono da educação. Eu sou Janaína. Cheguei aqui de corpo presente, emocionada para a nossa palestra de hoje. Sou professora da Rede de Educação Física, já vi alguns companheiros meus aí presentes, companheiras. Antes de começar e apresentar esse nosso palestrante de hoje, que é muito especial, sei que vocês estão esperando, vou dar alguns recados que quem está acompanhando aqui essa semana já deve saber, é que no final da palestra vai estar disponível o link de presença e de avaliação para vocês poderem registrar. Também vai estar disponível o tempo todo no chat o link da Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura, com muitas outras histórias, e também aproveitem para poder colocar no chat as suas perguntas, os seus comentários. É importante essa interação e a presença de todos vocês aqui. Eu estou muito honrada, quero apresentar e chamar, então, o nosso palestrante, o professor Marcos Neira, que se você que está aí não conhece, vai conhecer agora. Ele é licenciado em Educação Física e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação, pós-doutorado em Currículo Educação Física e Livre Docência em Metodologia do Ensino da Educação Física. Eu estou lendo porque eu não quero nem errar. Ele é professor titular da Faculdade de Educação da USP, atua nos cursos de graduação, de pós-graduação e coordena o grupo de pesquisa em Educação Física Escolar. Pesquisa prática pedagógica da educação física, com apoio da FAPESP e da CNPq, onde é bolsista em produtividade
em pesquisa. Professor Marcos Neira, seja bem-vindo às praias de Santos. As palavras é com você. Janaína, eu agradeço muito essa abertura de porta, a oportunidade de conversar com os colegas, com as colegas da Secretaria Municipal de Santos e também de todas as pessoas que possam estar nos acompanhando, né? Então, é uma honra participar com vocês dessa Semana de Educação, sobretudo neste ano que é muito difícil, neste ano que está sendo um obstáculo muito grande para todos nós, professoras e professores, mas é um ano que estamos homenageando o centenário do nascimento do nosso patrono da educação, o nosso querido professor Paulo Freire, né? Então, que a vontade, que a força, que o pensamento de Paulo Freire possa nos influenciar e que a gente tenha aí um período bom, né, de estudo, de aprendizagem, de interação com as nossas crianças, jovens e adultos que frequentam a educação básica. Eu fiquei muito honrado com o convite, então agradeço aí na pessoa da Janaína, agradeço a Prefeitura Municipal de Santos, a Secretaria Municipal de Educação, pela oportunidade de fazer essa conversa com vocês sobre um tema bastante amplo. Então, nós não conversaremos sobre o ensino da educação física ou sobre o currículo da educação física, que tem sido, né, os dois temas que a gente se dedica com maior afinco. Nós vamos conversar com algo que vem um pouco antes, né? Nós vamos conversar sobre algo que vem um pouco antes, que é justamente a questão da produção cultural do corpo. Então, como tema para esta nossa conversa, nós vamos compartilhar com vocês a nossa apresentação e nós escolhemos, com toda a liberdade que a Secretaria Municipal nos concedeu, nós escolhemos este assunto. Então, eu preciso que a Janaína me diga se a imagem está aparecendo bem, Janaína. Está aparecendo direitinho. Tá, obrigado. Então, nós vamos conversar sobre essa questão tão interessante que é a produção cultural do corpo. Como que o corpo vai se constituindo sujeito, como que nós, pessoas, seres humanos, de maneira geral, cidadãos e cidadãs, vamos nos constituindo. Então, eu sei que a nossa tradição, algo que vem da modernidade, algo que vem da Idade Média, aprendeu a separar o corpo de todo o nosso ser, né? Mas nós aqui vamos pensar que o corpo é o sujeito, nós somos corpo. Então, nós vemos, né, nas mídias e mesmo no senso comum, no linguajar coloquial, nós sempre vemos algo do tipo, que a pessoa perdeu a vida, a pessoa faleceu e o seu corpo está sendo levado, o seu corpo está sendo velado, o seu corpo está sendo, né, sepultado. Nós pensamos de outra forma, entendemos que quem está sendo sepultado, quem está sendo velado, quem está sendo homenageado é o sujeito, é a pessoa, né? Então, o corpo nos constitui. Mas, em linhas gerais, o que nós gostaríamos que todas as pessoas aqui hoje, no final da nossa conversa, concluíssem, é que elas pudessem compreender a influência das culturas, e aqui está no plural de propósito, na produção do corpo. Ou seja, como nós vamos nos constituindo pessoas, como nós vamos nos constituindo sujeitos, como nós vamos nos constituindo corpo em meio às culturas, interagindo com as culturas. Por isso que é interessante, sempre prudente, lembrar para vocês que esta questão ela não é nova. Então, na literatura, sobretudo no campo da antropologia, há um texto muito famoso de Marcel Mauss, que é um capítulo deste livro. Este livro, Sociologia e Antropologia, de Marcel Mauss, ele foi publicado após a morte desse importante sociólogo da primeira metade do século XX. Então, Marcel Mauss, nesse capítulo chamado As Técnicas Corporais, ele vai fazer uma reflexão muito interessante e vai mostrar para a gente, a partir de referenciais empíricos, né, a partir do cotidiano, a partir da vida das pessoas,
ele vai mostrar para a gente como o corpo, melhor dizendo, né, como aquilo que nós fazemos com o corpo se dá em meio à cultura. Então, imaginemos assim, né, se você tentar assinar até a metade, né, da sua assinatura, né, se você tentar assinar até a metade da sua assinatura e depois você continuar fazendo a assinatura, provavelmente você vai encontrar algum empecilho. Ou seja, a prática, o exercício de fazer a assinatura, cada vez mais tornou essa habilidade, que a gente pode dizer dessa maneira, sua. Essa habilidade foi te constituindo. Vamos mudar o exemplo, pensar assim, imagine um casal, duas pessoas que moram juntas. Uma exerce a tarefa profissional de carteiro ou carteira, a outra exerce a tarefa profissional de cabeleireiro ou cabeleireira. E durante muitos anos, uma dessas pessoas sai para fazer a entrega da correspondência e a outra pessoa sai de casa para trabalhar no salão. Mas um belo dia elas se cansam dessas tarefas e resolvem trocar de lugar, né? Então, aquela pessoa que estava trabalhando como cabeleireira vai fazer um dia de carteira e aquela pessoa que estava trabalhando como carteira vai fazer um dia de cabeleireira. No final do dia, elas se encontram e começam a conversar, né? Ou seja, o que será que elas vão dizer, né? O que uma pensou da tarefa da outra? Aquela pessoa que saiu carregando aquela mala pesada pela primeira vez, né? Como é que será que o corpo dela, como é que será que ela respondeu àquele tipo de atividade? Aquela pessoa que, por sua vez, teve que ficar em pé o dia todo e manusear a tesoura, manusear o secador, manusear o pente, e usar o spray, e lavar os cabelos, né, da sua clientela. O que será que ela sentiu? Como será que ela se posicionou? O que será que ela disse para sua companheira depois desse dia de trabalho? Mas no segundo dia elas repetem a experiência, e no terceiro dia elas repetem a experiência e por aí vai. Ou seja, passado um tempo, a gente, né, vai se constituindo também a profissão que a gente exerce. Então, com o passar do tempo, muito provavelmente, a pessoa que estava, né, iniciando a trabalhar como carteira, ela vai desenvolvendo aquela gestualidade específica de quem trabalha entregando a correspondência, e a pessoa que começa a trabalhar como cabeleireira vai desenvolver também a gestualidade específica de quem exerce essa profissão. Só que não é só a técnica do corpo, não é só o jeito de segurar a tesoura, não é só o jeito de segurar o secador, nem só o jeito de carregar a mochila. Também no caso de quem é carteira, olhar para o céu, será que vai chover ou não, e usar uma roupa adequada. Conhecer o trajeto mais adequado, o trajeto mais fácil, saber organizar a correspondência. E, por sua vez, quem vai exercer de cabeleireira, com o tempo vai se apropriando também das expressões da clientela, se elas estão ou não apreciando o corte, do jeito que a pessoa se posiciona em frente ao espelho, o jeito que a pessoa se posiciona ao lado ou atrás, né, ou do outro lado de quem está ali, né, para ter o seu cabelo aparado, o seu cabelo cortado, o seu cabelo enfeitado. Então, o que esse trabalho interessante de Marcel Mauss nos traz? Que há uma dimensão importante do processo de humanização que atravessa o corpo. E, mais uma vez, né, esta não é uma ideia nova. Antes mesmo de Marcel Mauss, os primeiros estudos que foram feitos com as crianças que foram encontradas sendo alimentadas, vamos dizer assim, no sentido humano do termo, né, no sentido da nossa sociedade, sendo cuidadas por agrupamentos de animais, especialmente lobos, elas mostraram uma gestualidade muito semelhante àquela dos lobos. Então, estas são imagens, são registros de Amala e Kamala, duas garotas, vamos dizer assim, né, porque para combinar com a maneira como a gente pensa, né, então duas garotas que foram encontradas, que haviam se perdido e ficaram durante muito tempo vivendo junto com lobos lá na Índia, e elas foram encontradas depois de algum tempo e elas tinham comportamentos noturnos,
se deslocavam em quadrupedia, elas não tinham expressões de sentimento e elas viveram o resto das suas vidas numa espécie de orfanato, né, de uma casa, né, de uma instituição que acolhia pessoas abandonadas, e lentamente elas foram se humanizando e lentamente elas foram criando alguma espécie de relação afetiva com as pessoas que cuidavam delas. Então, certamente, muitos de nós, professoras e professores, assistimos em algum momento da nossa formação aquele filme tão interessante chamado O Enigma de Casper House. Então, olha como é importante a cultura no processo de humanização, e olha só como é importante e como a cultura vai sendo impregnada no nosso corpo. Então, para muitas pessoas pode parecer surpresa, isso que eu vou dizer agora, mas nós não andaríamos em bipedia, nós não usaríamos, né, as mãos e os braços da maneira como nós usamos, nós não nos expressaríamos dessa forma, ou seja, o nosso corpo não seria esse canal importante, esse meio importante de comunicação, se não fosse justamente a presença da cultura. Então, fora da cultura, nós não nos humanizaríamos. Fora da cultura, o nosso jeito corporal seria bem diferente desse que nós adotamos na maioria das vezes. Mas, se Marcel Mauss nos ajuda a pensar o corpo e a relação do corpo com a cultura do ponto de vista da antropologia, mais recentemente, e com a contribuição de um conjunto de trabalhos que nós vamos aqui, hoje, denominar de pós-estruturalismo, mais recentemente, a partir da perspectiva pós-estruturalista, nós entendemos também que o corpo é uma produção discursiva. E neste trabalho, neste livro, que é uma coletânea, você tem um texto muito importante, na minha visão, de Silvana Goellner, e nesse texto a professora Silvana, uma professora do Rio Grande do Sul, ela vai mostrando para a gente como o corpo também é aquilo que a gente diz dele. Então, o jeito que eu corto o cabelo, se eu faço ou não a barba, se eu tenho ou não a barba, a cor do meu cabelo, estou usando o rosto porque é o que vocês conseguem ver agora, né? Então, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, se eu estou usando óculos ou não, tudo isso faz com que você identifique sinais que te permita atribuir um determinado significado. Então, a cor do meu cabelo mostra mais ou menos a faixa etária que eu tenho. E numa sociedade que valoriza ou desvaloriza as pessoas mais experientes, as pessoas mais velhas, o significado que você vai atribuir é um significado. Numa sociedade que valoriza ou desvaloriza as pessoas mais jovens, o significado que você vai atribuir à cor do meu cabelo também, né? Então, se eu estivesse usando uma longa barba, né, sobretudo para quem tem o cabelo dessa cor, a barba muito provavelmente, né, vai ficar mais branca, mais clara, você também vai pensar certas coisas. E a cor da minha pele, e a cor dos meus olhos, e se eu tenho ou não rugas, etc, etc, etc. Também tem a ver com a minha altura, também tem a ver com o meu gênero, também tem a ver com a minha trajetória profissional, também tem a ver com o exercício profissional, também tem a ver com uma série de coisas. Então, quando você olha para o meu corpo, você faz uma leitura do meu corpo. Quando eu olho para o seu corpo, eu estou fazendo uma leitura do seu corpo, estou fazendo uma leitura de você. Você está fazendo uma leitura de mim. Então, você está mobilizando um conjunto de significados que você acessou culturalmente para atribuir um sentido àquilo que você está vendo. Essa discussão aparece nesse texto, mas não é só isso. Nesse texto, a autora também vai dizer que o corpo, ele é uma construção, ele é uma produção que emaranha 3 elementos importantes. Primeiro, um conjunto de vivências. Então, a maioria de nós, eu imagino, acordou, né, mais cedo hoje por conta da atividade. A maioria de nós, imagino, fez um processo de higienização do corpo, se alimentou. A maioria de nós, talvez, se deslocou de casa para um outro lugar que pode participar da atividade. Quem sabe está na escola, quem sabe está no trabalho, quem sabe está num centro
né, de formação. A maioria de nós teve que manipular aparelhos para poder acessar essas imagens, então tudo isso faz um conjunto de vivências. Vivência nada mais é do que tudo aquilo que me toca, vivência nada mais é do que aquilo que eu sinto na pele, isso é uma vivência. Então, todos nós, ao longo da vida, fomos acumulando vivências. Eu também sou as vivências que eu vivi, né? Eu também sou as músicas que eu cantei, as comidas que eu comi, as camas que eu dormi, as danças que eu dancei. Então, todas essas vivências foram me constituindo. Mas também tudo aquilo que se diz sobre os traços do meu corpo, tudo aquilo que se diz sobre como é ser corpo, tudo aquilo que se diz sobre as coisas que eu faço com o corpo, também vão me constituindo, também vou interagindo com os conteúdos que estes discursos colocam em circulação. Então, se o meu corpo é mais assim, se o meu corpo é mais assado, se o meu corpo é de tal maneira, ou se o meu corpo é de outra maneira, tudo isso vai fazendo com que eu me posicione enquanto sujeito diante desses discursos. Vivemos num momento em que o corpo está sendo transformado, ou já faz tempo, né, mas talvez nos últimos 30 anos, o corpo está sendo submetido a uma determinada ditadura do corpo. Então, há um conjunto discursivo que diz que você tem que ser saudável, que diz que você tem que ser hábil, que diz que você tem que fazer as coisas de tal maneira, que você tem que ser eficiente, que você tem que ser produtivo. Tudo isso é internalizado parcialmente, totalmente, é negado, eu aceito, eu discordo, mas eu vou me constituindo a partir desse diálogo com os conteúdos que são disseminados por meio dos discursos sobre o corpo. Hoje você tem uma quantidade imensa de canais no YouTube ou nas redes sociais que falam sobre o corpo. Então, você vai se constituindo sujeito mediante a interação, você vai se constituindo corpo mediante a interação com esses discursos, com esses conteúdos que são colocados em circulação. E isso tudo também vale para as experiências estéticas, ou seja, nós vamos nos colocando diante das experiências sensíveis de determinadas maneiras. Algo que nos traz prazer, algo que nos agrada, algo que não nos traz prazer, algo que não nos agrada, nós vamos, portanto, também sendo influenciados por essas experiências, aquilo que te faz bem, aquilo que não te faz bem, aquilo que mexe com você, aquilo que não mexe com você. Nós acabamos de assistir agora uma apresentação artística, como tudo aquilo, né, como aquilo que foi cantado, como aquela gestualidade, como aqueles trajes, como aqueles sons, como aquela musicalidade mexeu conosco, tudo isso também vai nos constituindo corpo. Só que cada um de nós lidou com estas questões, né, com as vivências, com os discursos e com as experiências estéticas, a partir daquilo que nos foi disponibilizado pela cultura. Então, o que nós temos aqui é um atravessamento da cultura, uma influência da cultura nesse conjunto de vivências, nesse conjunto de discursos, nesse conjunto de experiências estéticas. Então, esta cor de cabelo, este gênero, esta orientação sexual, ela seria lida, seria significada, seria produzida, seria elaborada de forma diferente. Portanto, vocês leriam de forma diferente se nós estivéssemos envoltos num outro caldo cultural. Então, é importante a gente lembrar disso, né? Porque, na verdade, ou seja, a conclusão dessa primeira etapa aqui da conversa é que a cultura vai dizendo para a gente quais são as vivências mais interessantes, a cultura vai dizendo para a gente quais são os discursos que a gente tem que acessar, e a cultura vai dizendo para a gente quais são as experiências estéticas mais importantes. Então, ora, qualquer agência que trabalha com a cultura, e a escola é uma delas, é uma instituição cuja ferramenta principal, objeto principal é a cultura, a escola vai nos apresentando essas questões. Então, a escola vai nos dizendo quais são as vivências legítimas, quais são os discursos verdadeiros, quais são as experiências que você precisa aceitar e todas aquelas que você deve negar. É por isso que nós estamos entendendo a cultura como esse campo de disputas
pela validação de significados. Essa é uma definição muito conhecida de um campo teórico chamado estudos culturais. E esse campo teórico, os estudos culturais, que tem representantes em vários lugares do mundo, inclusive na América Latina, inclusive no Brasil, os estudos culturais, eles se preocupam especialmente com esse processo de produção da diferença. Então, na verdade, para os estudos culturais, sobretudo os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista, o que nós vemos na cultura é um eterno debate, é um eterno confronto para dizer como as pessoas devem ser. Portanto, o que uma escola faz, o que um partido político faz, o que uma empresa faz, o que os meios de comunicação fazem, nada mais é do que fazer uma força para produzir os sujeitos de uma determinada maneira, ou seja, para produzir as identidades. Acontece que, nesse embate cultural, você é alguma coisa, porque, ao mesmo tempo, você não é um monte de outras coisas. Então, o exemplo mais conhecido de um autor, talvez o mais conhecido no Brasil, que começou essa discussão aqui no Brasil, lá no finalzinho dos anos 90, é o Tomás Tadeu da Silva. Ele tem um livro que se chama, Afinal, o que é estudos culturais? E uma das questões que ele apresenta para a gente nesse livro é: quando eu digo que sou brasileiro, ao mesmo tempo eu estou dizendo que eu não sou chinês, que eu não sou congolês, que eu não sou italiano, que eu não sou nicaragüense, que eu não sou panamenho, que eu não sou argentino. Ou seja, a posição da identidade, ela significa, ao mesmo tempo, a diferença. Por isso que identidade e diferença estão aí nesse desenho, estão juntas, estão dizendo para a gente que a identidade e a diferença, elas se constituem. Então, quando eu digo fulana é mulher, eu estou dizendo ao mesmo tempo que ela não é várias outras possibilidades. Quando eu digo que fulana é professora, eu estou dizendo ao mesmo tempo que ela não é várias outras possibilidades. Entendemos isso? Só que tem um probleminha só. Na literatura dos estudos culturais, que é a reflexão que nós estamos aqui trabalhando, né, na sua vertente pós-estruturalista, nessa perspectiva, a diferença ela é sempre produzida de forma pejorativa, ela é sempre produzida de forma negativa. Então, ser letrado, ser letrada é a identidade. Não ser letrado é a diferença. Ou seja, ser iletrado é a diferença. Então, o que nós fazemos enquanto sujeitos da cultura? Nós vamos aprendendo que importante é ser letrado. E aí, nós vamos aprendendo que importante é ser letrado e, ao mesmo tempo, nós vamos negando essa outra possibilidade, que é a diferença, né, que é a produção da diferença das pessoas que não são letradas, não são, no sentido que nós estamos usando aqui, né, não são alfabetizadas. Então, veja bem como rapidamente a criança aprende na escola que não ser alfabetizado é ruim. Vamos para um exemplo mais corriqueiro, porque talvez você fale, mas Marcos, é óbvio que é importante ser letrado. Mas fazer bem uma brincadeira, praticar bem uma dança, praticar bem um esporte. Olha como a escola vai ensinando para a gente que não é bom não jogar bem. Não é bom não dançar bem. Não é bom que nosso corpo seja de tal forma, de tal forma, de tal forma. Para aquelas minhas amigas aqui, que têm experiência na educação infantil e que têm experiência nos anos iniciais do ensino fundamental, vocês certamente se lembram que naquele momento que nós estávamos exclusivamente trabalhando presencialmente, antes, portanto, da pandemia, que a escola fazia um trabalho muito grande, qualquer escola fazia um trabalho muito grande para dizer para a criança qual é o tempo correto. Né? Então, todas aquelas crianças que demoram demais em algumas tarefas, nós vamos atuando sobre elas, nós vamos fazendo um processo pedagógico, um processo educacional, para que elas se alinhem a um tempo correto. Então, se elas não conseguem fazer a tarefa no tempo certo, elas ficam mais tempo na sala, às vezes elas ficam sem intervalo, às vezes elas não podem brincar no fundo da sala, às vezes elas não podem fazer uma outra atividade, e aí, lentamente, a gente vai, né, impingindo uma determinada noção de tempo. E aí,
A pessoa que faz as coisas no tempo correto, a pessoa está certa, e a pessoa que faz as coisas num outro tempo, a gente diz que ela é muito lenta, que ela é muito devagar. Olá, sou Ângela Bizantunes, estou aqui no Instituto Paulo Freire. Então, fazer as coisas no tempo correto é a identidade, e ser lento, ser demorado, etc, 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 é a diferença. Daria para a gente pensar milhões de exemplos, mas o que é mais importante nesta conversa hoje, e o que é mais importante a gente pensando nas questões do corpo, são os marcadores sociais das diferenças. E aí, vocês sabem muito bem, né, porque todas as pessoas aqui têm bastante experiência de vida, vocês sabem muito bem, que a classe, a noção de classe, como a gente vai produzindo, né, a classe correta, a classe referência e a classe social, estou falando da classe social, a classe social indesejada. É como que a gente vai produzindo isso e como que a gente vai internalizando os signos, as marcas de classe social. E às vezes isso está no uso dos talheres, e às vezes isso está na maneira como a gente amarra o cadarço, às vezes isso está na maneira como a gente cumprimenta as outras pessoas. As marcas de classe estão no nosso corpo. Também as marcas de raça, também as marcas de gênero, também a orientação sexual, também a religião e tantas outras formas que a cultura vai empregando para marcar os nossos corpos. Então, a partir de agora, e feita toda essa explicação, você já pode olhar para o meu corpo, já pode olhar para aquela imagem que você está vendo, né, aquela representação do Marcos que você está vendo, e você percebe que pelo meu jeito de falar, pelo meu jeito de gesticular, pelo desenho do meu rosto, pela cor do meu cabelo, pela cor da minha pele, etc., você vai me atribuindo, e é você que faz isso, né? Você vai me atribuindo um certo lugar na sociedade. Um certo lugar na sociedade. Então, se você hoje sair de casa e e tiver que comprar alguma coisa, né, um alimento, etc, 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 e você observar uma obra onde os trabalhadores estão lá, bem na hora do almoço, eles estão usando, né, eles estão sentados, né, no chão, segurando a marmita, segurando o talher dessa forma e fazendo esse tipo de gesto para se alimentar, talvez você não estranhe isso naquele segmento social. Mas, se você visita a casa de uma pessoa amiga, eu espero que você faça isso depois da pandemia, com todo mundo vacinado, por favor, né? Se você visita a casa de uma pessoa amiga, de uma pessoa escolarizada, de uma pessoa com escolarização universitária, etc, 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 e se nessa casa as pessoas seguram um prato na mão e as pessoas seguram o garfo ou a colher dessa forma e se alimentam dessa forma, esse mesmo gesto, naquele segmento social, ele passa a ser estranhado. Entendemos, gente? Então, o jeito que você usa o seu corpo, desculpe usar essa maneira assim tão coloquial de falar, né? Acho que a gente comunica melhor as ideias. O modo como você usa o seu corpo, as técnicas que você usa no seu corpo, elas têm muito a ver com a classe, com a raça, com o gênero, com a orientação sexual, com a religião, né? Então, esses são os marcadores sociais das diferenças. A depender da sua constituição corporal, a depender da sua trajetória de vivências, de discursos e de experiências estéticas, como tudo isso é atravessado por relações de poder marcadas pela classe, raça, gênero, orientação sexual e religião, o seu corpo vai representar tudo isso, o seu corpo vai acumular estes signos. Mas a questão vai ficar um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque para os estudos culturais, a cultura não é somente um conjunto de tradições, práticas, histórias de um determinado grupo social. Para os estudos culturais, você tem também essa dimensão desse campo de significação, desse campo de disputa pela validade de determinados significados. Então, na verdade, gente, nós, sujeitos, nós sofremos duas operações muito interessantes. Nós podemos ser regulados pela cultura e, ao mesmo tempo, que nós fazemos a regulação da cultura.
Então, por incrível que pareça, gente, você só fez higienização do corpo hoje, você só penteou seu corpo hoje, e você está aí vestido, se bem que está bastante frio hoje, mas você está aí vestido, eu estou aqui vestido, fiz a barba, pentei o cabelo, escovei os dentes, tomei banho, porque a cultura me disse que é para fazer desse jeito. Porque se eu aparecer aqui, muito provavelmente, se eu aparecer aqui, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo, sem fazer a barba, etc, 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 não é que você vai pensar alguma coisa de mim. Eu vou pensar que você está pensando. Então, observa como a cultura vai me regulando. Ou seja, quando eu vou me tornando sujeito da cultura, e quando eu vou, desde criança, sendo introduzido na cultura, e a cultura vai regulando o jeito que eu uso o meu corpo, eu passo a agir regulado por essa cultura, mas sem precisar que você me diga tal coisa. Então, se a gente pegar, por exemplo, a prática de fumar, ela é bem interessante, né? Porque eu me lembro, né? Porque eu tenho idade para lembrar disso, quando o professor, quando a professora fumavam em sala de aula, dando aula. Isso aconteceu com os meus professores, né? Mesmo na universidade, meus professores fumavam na aula dando aula. Mas aí a cultura, né? Ou seja, a produção do discurso da saúde é disseminado com muita força, há toda uma regulação, e aí a cultura vai dizendo que essa não é uma prática adequada mais. Ou seja, nós vamos banindo. De tal forma que mais ninguém, ou quase ninguém, acende cigarro em sala de aula enquanto está trabalhando. Muito pelo contrário, né? No lugar onde eu trabalho, quando as pessoas que lá trabalham, ou quando as pessoas que lá estudam querem fumar, elas vão para um outro espaço aberto, arejado, etc. E aí lá elas podem fumar. Mesmo porque há uma lei estadual que proíbe, né, fumar nas instituições públicas, como vocês bem sabem. Bom, só que a cultura, ela também é regulada. Ou seja, a cultura, ela também sofre pressão de vários segmentos, pressão da igreja, pressão do poder constituído, né, do poder oficial, pressão da área médica, pressão das formas como a gente vê a sociedade. Então, a cultura vai também negociando essas pressões, a cultura também é esse objeto de disputa. Então, na verdade, ao querer formar pessoas de uma determinada maneira, tanto você tem a regulação das pessoas pela cultura, quanto você tem a regulação da própria cultura. Nós vamos nos autorizando dizer certas coisas, ou, melhor ainda, nós vamos nos regulando a cultura, impedindo que certas coisas sejam ditas. Acho que o exemplo das piadas, né, misóginas, xenófobas, sexistas, é um bom exemplo, né? Então, nós víamos esse tipo de piada em programas infantis, né, no domingo, nós víamos isso, e a cultura foi sendo regulada, e, portanto, essas piadas, felizmente, desapareceram, portanto, nós imaginamos que estamos produzindo as pessoas de uma outra forma. E a regulação, e vamos olhar para o corpo, a regulação vai dizendo qual é o corpo certo e qual é o corpo errado. A cultura vai dizendo, a cultura vai estabelecendo normas, e vai dizendo como o corpo deve ser. A cultura também vai classificando, a cultura também vai dizendo qual é o corpo melhor, qual é o corpo mais ou menos, qual é o corpo pior. Isso acontece quando a gente vai brincar de pular corda com as crianças bem pequenas. Isso acontece quando a gente percebe na escola que algumas crianças não conseguem tirar a camisa e colocar a camiseta, né, sozinhas, ou não conseguem se limpar sozinhas, ou não conseguem amarrar o tênis sozinhas. Ou seja, observa como a gente vai dizendo o que é certo, o que é errado, e, gente, não acho que tem que ser diferente, né? Acho que é assim mesmo que a cultura opera. E a gente vai classificando as pessoas, vai classificando os sujeitos, vai classificando as coisas do mundo a partir dessa sistemática, né? Ou seja, a cultura vai dizendo quem é mais hábil, quem é menos hábil, quem é médio hábil. E nesse processo de regulação, a cultura também produz as pessoas de uma determinada maneira. Então, quando Stuart Hall, né, que é um autor que trabalha com essas questões, né, quando vai dizendo que a cultura produz novos sujeitos, é que a cultura produz a pessoa habilidosa, produz o significado da pessoa habilidosa, produz a maneira como a gente se refere a ela. Então, um exemplo, né? Até pouco tempo atrás, ninguém ouvia a palavra influencer, ninguém ouvia a palavra youtuber. E agora,
parece que virou uma profissão, né? Parece que virou uma ocupação social, parece que virou alguém que você tem que convidar para ir na sua casa, né? Parece que o influencer é alguém que, de repente, a gente começa a dar atenção àquilo que essa pessoa diz. E por aí vai, né? Ou seja, nós temos aí muitos exemplos para a gente pensar como que a cultura vai produzindo as pessoas de uma determinada maneira. Então, certas práticas, né, que hoje nós valorizamos, até pouco tempo atrás nós não valorizávamos, e até um pouquinho mais de tempo atrás elas não existiam. Na medida em que estas vão aparecendo e nós vamos produzindo como interessantes, outras vão desaparecendo. E aí, sobretudo para nós, né, que trabalhamos com a educação, é interessante você juntar tudo isso, desde a discussão da identidade e diferença, desde a discussão das marcas, dos marcadores sociais da diferença, e desde a forma como a cultura vai regulando as coisas, para a gente pensar como o corpo, ele é objeto de regulação, ele é objeto de narrativa, ele é objeto de teoria, né, de teorização, de pesquisa, de teorização, tanto do discurso médico, quanto do discurso pedagógico, quanto do discurso psicológico, quanto do discurso econômico. Então, olha que interessante se a gente parar para pensar como a gente vai entendendo que certos corpos são mais interessantes para determinadas funções para o mercado de trabalho. Como a gente elabora uma representação a partir dos discursos que são colocados em circulação, que tal pessoa vai render mais no trabalho. A maioria de nós está neste segmento da educação, e aquelas pessoas que agora têm a faixa etária dos 40, 30, talvez essas pessoas, elas nunca se aposentem, ou talvez essas pessoas demorem muito tempo para se aposentar. Ora, gente, se a gente tem um corpo que precisa trabalhar por muito tempo, sem onerar, sem se afastar, sem onerar o Estado, que eu digo, né? Sem se afastar da linha de frente, sem se afastar do trabalho, etc., é evidente que você precisa regular esse corpo. Você vai dizer para esse corpo que ele precisa se alimentar de certas coisas, que ele tem que evitar certas coisas e que ele tem que cultivar certas coisas. Então, observe como o discurso da saúde, ele foi cada vez mais se misturando com a economia. Por quê? Porque o que está em questão é o corpo produtivo. E aí você tem uma quantidade enorme de produtos à disposição, né, do consumidor que vão aumentar o rendimento corporal, desde Viagra até Red Bull. Então, observe como você é induzido, seduzido, convencido a acordar cada vez mais cedo, dormir cada vez mais tarde e render cada vez mais. Ora, mas você só vai fazer isso se você tomar certas coisas, se você evitar outras coisas. O corpo produtivo é aquele corpo, né, que vai entendendo que que a não produção, né, ou seja, que o ócio, que o lazer, que o descanso, que as férias, né, que um bom filme, que um bom bate-papo com os amigos, que um bom convívio de família não são interessantes. Ou seja, quando a pessoa começa a pensar desse jeito, essa pessoa está regulada pelo discurso econômico, tem o seu corpo regulado pelo discurso econômico. Então, é interessante você perceber como até mesmo as nossas férias estão reguladas pelo discurso econômico. Porque nós, se ficarmos em casa no período de férias, e se ficarmos com a nossa família no período de férias, e se formos dormir mais tarde, acordar mais cedo no período de férias, quando a gente voltar para o trabalho, vão perguntar, e aí, o que você fez nas férias? Não fiz nada, né? Porque a gente vai aprendendo, pelo discurso econômico, que férias boas são aquelas que a gente viaja, que a gente vê vários lugares, que a gente passa em 3 cidades no mesmo dia, que a gente voa para lá e para cá, ou seja, observa como a questão da produção, como a questão neoliberal, né, o discurso neoliberal, ele vai tomando conta da maneira como a gente olha para o próprio corpo. Então, você precisa parecer cada vez mais jovem, você precisa parecer cada vez mais interessante, cada vez mais produtivo, seus dentes têm que estar cada vez mais brancos, teu cabelo tem que estar cada vez mais vistoso, e há um conjunto de produtos que são colocados à disposição no mercado para que o seu corpo seja produzido dessa forma. Bom,
Bom, não há como negar, então, acho que vocês já perceberam, né? E aqui é uma perspectiva pós-estruturalista, uma contribuição muito importante da obra de Michel Foucault, que todos vocês conhecem, como, na medida em que você produz discurso sobre o corpo, na verdade, você está produzindo um conhecimento sobre o corpo que vai regular o corpo. Só que esse conhecimento, por sua vez, ele é produzido a partir de determinadas relações de poder. Então, na verdade, gente, em meio à cultura, você está negociando o seu corpo por meio das vivências, por meio das experiências estéticas, atravessada por uma série de discursos que estão, né, recheados, que são produzidos por determinadas relações de poder. E para que ninguém fique aqui muito preocupado, poder nada mais é do que conduzir condutas, na perspectiva Foucaultiana. Então, nós falamos, nós não. Michel Foucault fala em micro-relações de poder. Poder é o que acontece dentro da sala de aula entre duas crianças. Poder é o que acontece na sala das professoras, entre as professoras. Poder é o que acontece dentro da família. Poder é o que acontece entre amigos e amigas, né? Ou seja, na maneira em que a nossa maneira de agir, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pensando, está ajudando a regular o outro. Então, vocês também, nesse momento, sou eu que estou exercendo o poder, né? Porque sou eu que estou usando o tempo, né, com a fala, e aí, né, sobretudo depois dessa apresentação que a Janaína fez, né, que me coloca numa posição de autoridade neste momento agora, mas se a gente acabasse essa conversa e fosse dançar, e fosse conversar, e fosse falar de um outro assunto, as relações de poder se alterariam. Então, na verdade, gente, são as relações de poder que vão produzindo o corpo de uma determinada maneira. Então, quando nós vivíamos, né, há 200, 300 anos atrás, quando nós vivíamos basicamente daquilo que a gente plantava, a gente colhia, dos animais que a gente cuidava, a rotina e as formas de agir sobre o corpo eram de determinada maneira. Passados 100 anos, né, quando nós vivíamos a partir daquilo que produzíamos, com a força dos próprios braços, nas linhas de montagem, nas indústrias, os discursos sobre o corpo se alteraram. E agora, mais recentemente, né, num mercado globalizado, com outras formas, outros valores, outras ideias, sobre a sobrevivência, sobre o quem é você e como você precisa fazer para se virar, os discursos sobre o corpo são outros, né? Então, você já não mais faz um curso porque você quer se apropriar dos conhecimentos, porque você quer conhecer mais, porque você quer gostar, mas aí aquele curso é apresentado para você como forma de investimento. Então, você já não vai mais dançar para se divertir, para ter lazer, para tirar sarro, para brincar com seus amigos, amigas e familiares, mas aí você acha que agora você tem que dançar porque aquilo consome tantas quilocalorias. Ou seja, há toda uma ressignificação das mesmas coisas que a gente fez, ou da invenção de outras coisas, mas a partir dessa perspectiva neoliberal, a partir dessa perspectiva de olhar para o corpo como algo que você precisa zelar, cuidar, algo que você precisa gerenciar, porque é através desse corpo que você vai sobreviver, é através desse corpo que você vai se dar bem, né, ser uma pessoa de grande sucesso na sociedade. E como tudo isso chega naquilo, né, que a gente vai já caminhando para os finalmente, né? Se há um espaço onde tudo isso que eu falei acontece, né, e se materializa, é justamente nas práticas corporais, né? Então, práticas corporais nada mais são do que as brincadeiras que você brincou, ou as brincadeiras que você brinca, ou as brincadeiras que você vê os outros brincando, as danças que você dançou, as danças que você dança, ou as danças que você vê outras pessoas dançando, as lutas que você lutou, as lutas que você luta, ou as lutas que você vê outras pessoas lutando, os esportes que você praticou, os esportes que você pratica, ou os esportes que você vê outras pessoas praticando, e as ginásticas que você fez, que você faz, ou que você vê outras pessoas fazendo. Observem que eu sempre fui colocando essa condição, né? Então, eu também sou subjetivado quando eu vejo essa imagem. Eu não preciso fazer a ginástica para que determinadas vivências, determinados discursos, determinadas experiências estéticas influenciem e constituam o meu corpo. É evidente que ao fazer a ginástica, isso vai me influenciar de determinada maneira.
É evidente que, ao praticar essa modalidade, que é o voleibol de idosos, num parque público da cidade de Jundiaí, eu também vou me subjetivar de outra maneira. Mas, olha, se eu vejo as pessoas jogando, ou se eu acompanho, ou se eu converso sobre isso, ou se eu vejo nas mídias, se eu vejo, se eu ouço falar, eu também vou me constituindo sujeito a partir dessas experiências, que as vivências foram feitas por outras pessoas, mas elas também te influenciaram. A mesma coisa com as lutas. Então, esta é uma roda de capoeira de mulheres. E esse grupo de capoeira, ele existe, ele é um grupo capixaba, e só as mulheres jogam capoeira. Então, hoje, depois dessa conversa, você sabendo disso, você já pode significar a capoeira de outra forma. Para aquelas pessoas que pensavam, talvez, que a capoeira era exclusivamente masculina, olha só, existem grupos só de mulheres que jogam capoeira. E a dança do passinho, que é uma dança urbana, que é uma dança que você encontra 1 milhão de vídeos no YouTube, que é uma dança como K-pop, como os aplicativos de dança, etc. Ou seja, outras danças de outras formas que entram em circulação e que as pessoas também vão se constituindo a partir delas, e as brincadeiras. Então, talvez essa cena, uma brincadeira de rua, uma brincadeira que acontece na rua, você conhece essa brincadeira de outro jeito, com outras músicas, com outros acompanhamentos, com outros desafios, se vai colocar a mão no chão, se vai ser zerinho, se vai ser cabelo arrepiado, etc, etc. Ou seja, como que tudo isso vai te constituindo como sujeito, mas como que tudo isso também é atravessado com um discurso de fazer bem, como que tudo isso também é atravessado por um discurso que tem menos valor, como que essas práticas, por exemplo, mais recentemente têm sido atravessadas pelo discurso da saúde, e por aí vai. Então, gente, as práticas corporais, sempre, professora, que você for definir uma prática corporal para trabalhar, para ocupar o tempo de lazer, etc, 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 lembre-se que elas também, enquanto textos da cultura, elas também posicionam as pessoas de uma certa maneira, elas também atuam na produção de sujeitos. No curso de pedagogia, eu sempre lembro os futuros pedagogos, as futuras pedagogas. Se você trabalha com a mesma brincadeira todos os dias, você está produzindo um tipo de pessoa. Se você diversifica as brincadeiras, você está produzindo um outro tipo de pessoa. Se você trabalha com as brincadeiras que são de uma certa tradição europeia, você está produzindo as pessoas de uma certa maneira. Quando eu trabalho com os meus alunos, futuros professores e professoras de educação física, eu sempre insisto com eles, quando você coloca lá exclusivamente vôlei, handebol, basquete, futebol, você está colocando em circulação os significados euro-estadunidenses, cristãos, heterossexuais, burgueses e brancos. Ou seja, porque é este grupo que produziu essas práticas corporais. Agora, quando você trabalha com capoeira, quando você também trabalha com maculelê, também trabalha com ciranda, também trabalha com brincadeiras de antigamente, você está colocando em circulação significados produzidos por vários outros grupos sociais. Se a gente quer uma sociedade menos desigual, se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer uma sociedade menos fascista, a gente precisa colocar em circulação significados produzidos, evidentemente, de forma democrática por todos os grupos sociais. Tudo bem? Então, com isso, vocês estão percebendo que eu defendo, e espero que vocês também defendam, todas as possibilidades corporais, todas as formas de existir corporal. E nós todos sabemos que a escola, ao longo da sua existência, ela foi produzindo certos corpos como ideais e certos corpos que precisam ser apagados, repelidos e negados. Eu espero que a gente possa fazer uma educação onde todos os corpos possam participar, onde todos nós possamos aprender que todos os corpos são legítimos, todos os corpos precisam viver. Termino aqui, fico à disposição, se houver a possibilidade de fazer alguma interação com vocês. Muito obrigado, Janaína, a palavra é sua. Muito bem, professor, muito obrigada. Sua fala reverberou bastante aqui, né? E não teria como ser diferente, porque a gente está falando de corpo e de valores que perpassam. Então, não basta ser professor, basta você estar vivo, basta você estar na escola para você reconhecer isso. Então, assim,
você trouxe para a gente falas muito importantes que reverberaram aqui no chat em memórias. Então, olha que interessante, quando você traz esses exemplos, a gente começa a ver isso também nas nossas histórias, né? Em vários momentos eu retomei algumas memórias minhas também. Então, as pessoas trouxeram memórias relacionadas a gênero, a sobrepeso, a distúrbios alimentares, a violências simbólicas que passam e que a gente vive na escola. Então, tudo isso foi vindo à tona com as suas palavras, e o papel da escola e da família. E muitas perguntas, professor. Eu adoraria poder fazer todas para você, mas a gente vai selecionar algumas por causa do nosso tempo. Então, eu vou trazer algumas aqui para você, e aí acho que você pode ir respondendo ao longo. O que você acha? Eu trago todas? Já trago algumas para você? Ou uma de cada vez? Se você puder fazer um bloquinho, eu anoto e respondo. Beleza, tá bom. O Wellington falou assim, olha, a cultura tem vida própria, ou seja, ela é livre ou pode ser regulada pelos órgãos gestores? Aqui eu acho que ele está falando da escola e tem uma relação muito próxima com a pergunta do Rogério. Até que ponto as pressões na cultura elas são favoráveis para a transformação da sociedade, como corpo, como coletivo? E como esse papel, né, da cultura pode estar inserido na escola, né? Alguns professores trouxeram algumas questões sobre como é que a gente faz isso, né, diante dessa questão que a gente vai observando a cultura, que ela está para além das manifestações culturais, das festas, né? Alguns também trouxeram perguntas sobre apelidos. Qual é a sua opinião sobre essas questões, essas brincadeiras, né? Acho que por enquanto é isso, professor. Acho que já tem bastante assunto para falar. E aí, se sobrar mais um tempo, eu trago outras questões. Todos de corpo presente aqui. É com você, professor. Obrigado, Janaína. Então, agradeço ao Wellington, agradeço ao Rogério, agradeço as pessoas também que foram aí se manifestando no chat, para que a gente possa pensar juntos, né? Então, cultura, nós temos, deixa eu dar uns exemplos, né? Em alguns municípios, eu não lembro de cabeça, né? Faz algum tempo que eu não vou a Santos, então eu não lembro de cabeça como é em Santos, né? Mas em alguns municípios você tem Secretaria de Cultura, no estado você tem Secretaria de Cultura, né? E aí, quando você vai ver, às vezes, a Secretaria de Cultura, basicamente, ela cuida dos eventos artísticos, né? Gente, essa é uma maneira de entender cultura. Se você procurar em alguns materiais importantes, você vai ver que cultura tem até 600 significados. E como o significante cultura, ele também foi alvo de relações de poder, ele também foi se reproduzindo, nós já entendemos cultura como algo que só as elites faziam, né? Ou seja, uma maneira de entender a cultura. Muitas pessoas, às vezes, pensam que as elites têm mais cultura, mas, a partir desse movimento, né, que eu chamei aqui estudos culturais, os primeiros trabalhos dos estudos culturais que aconteceram lá nos anos 50, nos anos 60, mostraram que aquilo que as camadas populares, aquilo que os trabalhadores fazem, também é cultura. Então, nós já quebramos com essa ideia de alta cultura, baixa cultura, cultura popular, cultura de elite, e, sobretudo, pensar que uma coisa é melhor que a outra. Não. Neste momento, agora, nós estamos produzindo cultura. Então, tudo o que acontece na sala de aula, tudo que acontece na escola, são práticas sociais, portanto, práticas culturais. É interessante quando você vê vídeos, imagens, fotos, etc., de outros lugares do mundo, e você vê que, às vezes, as práticas sociais são até as mesmas, né? Então, as crianças fazem fila para entrar na escola que você trabalha, e as crianças fazem fila para entrar em outros lugares. Só que, às vezes, o significado que é atribuído àquela fila é diferente, e, às vezes, tem lugares que não tem fila, por exemplo. Ou seja, há lugares... Deixa eu dar um exemplo bem interessante, né? Aqui na faculdade, nós fazíamos, né? Antes da pandemia, fazíamos intercâmbio. E, alguns anos atrás, nós recebemos um grupo de professores da educação infantil da Itália, né? A famosa região da Reggio Emília, que muita gente aí conhece. E aí, eles e elas, né, queriam conhecer escolas de educação infantil, as nossas escolas municipais. Aí nós, né, aquelas que nós temos contato, que os nossos estudantes têm interação, etc.,
fomos lá, e eu reparava que eles ficaram lá algum tempo fotografando os copos cheios de escova de dente que tem nas escolas municipais aqui de São Paulo, né, nos centros de educação infantil aqui de São Paulo. E fotografavam escova, e fotografavam a toalha, e fotografavam... E aí, eu não sei falar italiano, mas a pessoa que estava acompanhando, ela traduziu lá, né, fez lá a tradução mais ou menos, porque eu estava curioso de saber por que eles estavam fotografando. Eu falei assim, porque lá ninguém faz isso. Ou seja, naquela região, pelo menos naquela região, naquelas escolas de onde eles vinham, né, aqui eu nunca quero generalizar nada, não existe a prática de tomar banho na escola, de escovar os dentes na escola. Então, olha, gente, a cultura que está dentro da nossa EMEI, aqui em São Paulo, ela tem muito a ver também com a cultura que está do lado de fora. Ou seja, vocês sabem muito bem, né, ao contrário do que as pessoas falam por aí, que a prática de higienização do corpo, as pessoas que moravam aqui nestas terras, antes dos colonizadores chegarem, já faziam isso. Já se depilavam, já se lavavam várias vezes por dia, ou seja, a prática de higienização do corpo, ela está muito impregnada na nossa cultura, mas tem todo um significado, que em outros lugares é diferente do nosso. É só isso, né? Ou seja, tomar banho é uma prática cultural. Só que é uma prática cultural porque a gente significa de uma certa forma. E aí, a pergunta do Rogério tem tudo a ver, né? Então, a pergunta do Rogério e do Wellington, que são meio misturadas, né? Existem formas de regulação da cultura. Você quer ver uma coisa bem interessante? Ontem à noite, né, no Jornal da Noite, eu estava vendo que os Estados Unidos, embora... Foi o que foi dito lá, né, gente? Eu não estou lá, então não sei dizer. Embora eles tenham vacina para todo mundo, em algumas regiões eles estão rejeitando a vacinação, eles não querem se vacinar, né? Então, mas por quê? Porque nós sabemos que aqui nós temos uma prática de vacinação. Gente, só se matricula na EMEI, só se matricula na creche se você leva a caderneta de vacinação. Quem é pai, quem é mãe sabe, porque quem é criança não vai lembrar, é óbvio, né? Mas a gente só recebe a criança lá com a carteirinha de vacinação. Olha que coisa interessante, ou seja, aqui nós temos um sistema de vacinação muito bem elaborado. Vocês sabem muito bem, né? Eu estou aproveitando o momento para dar esse exemplo. A vacinação é uma prática cultural, mas não o ato em si de aplicar a injeção. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando o significado que a gente atribui a isso. Então, se nós tivéssemos tido, né, uma campanha forte desde o começo, de vacinação, etc., etc., nós teríamos uma adesão grande, tanto na primeira dose quanto na segunda dose, porque é o discurso que vai se produzindo. Então, quem lembra, né, de outras, né, epidemias, né, como nós tivemos lá nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, de meningite, etc., houve uma campanha muito grande para que a gente levasse as crianças para vacinar. E outra forma de regular interessante, aqui, a depender do governo, a gente muda, né? Às vezes a lata de leite é entregue na escola, às vezes é entregue em casa, né? Ou seja, essa ideia de alimentar, né, as crianças com leite, ela também é uma prática cultural. E se alimentar de uma certa maneira, ela também é uma prática cultural. E oferecer refeição num certo horário ou num outro horário dentro da escola também, gente, usar uniforme ou não usar uniforme também é uma prática cultural. Trabalhar com aula dupla de uma determinada disciplina, ou trabalhar com aula separada de uma determinada disciplina, também é uma prática cultural. E se você, às vezes, se você trabalha, como aconteceu comigo muitas vezes na minha vida de professor, né? Você trabalha numa escola, existe uma certa cultura escolar. Aí você, né, trabalha em outra escola, você tem 2 cargos, etc., Estado e Prefeitura, por exemplo, como eu tive muito tempo, e aí você via... Então, eu via na Prefeitura certas formas de entender as coisas e na rede estadual outras formas de entender as coisas. E se você trabalha no segmento do ensino fundamental 1 é de um jeito, e no segmento do ensino fundamental 2 ou no ensino médio é de outro jeito. Então, sim, há como a gente, os órgãos, têm como regular as culturas, né? Os órgãos têm, ou seja, às vezes emana uma ordem do poder central, por exemplo, cinto de segurança. Viu, Janaína? Eu estou aqui me entregando, né? Estou aqui falando das coisas, gente, mas eu lembro quando não era obrigatório usar cinto de segurança, e ninguém usava. E aí se tornou lei,
e lentamente, eu sei que tem carro que você entra e que ele apita se você não põe o cinto, né? Ou talvez nem ligue se você não põe o cinto. Mas, né, quando meu filho era pequenininho, eu entrava no carro, ele ia lá no banco de trás e ele falava, põe um cinto, porque ele já veio ele já nasceu no momento em que o cinto era algo, né, já se tornou obrigatório, e por aí vai, né, jogar papel na rua, falar no celular. Dia desses eu estava falando para uma criança que quando eu era criança não existia videogame. Gente, quando eu era criança não existia videogame, não existia nem Atari, tá? Aí ela falou assim para mim, né? Nossa, o que você fazia? Né? Ou seja, gente, quando você está mergulhado numa cultura, é isso que chama etnocentrismo, né? Quando você está mergulhado numa cultura, você não consegue entender que que outra cultura pode fazer as coisas diferentes e pode pensar. Qual o problema da escola? Né? A escola é aquela instituição que, felizmente, a gente defende que todo mundo vai para a escola. Então, muitas culturas se encontram na escola. E, às vezes, dá cada conflito entre as crianças, né? Várias vezes, acompanhando os professores na aula, o professor propôs uma coisa, não sei o que, uma criança falou, não, mas isso não é de Deus. A criança falou, isso não tem nada a ver, não sei o que. Ou seja, aquilo é um debate de cultura, porque as pessoas estão lá, significam as coisas de forma diferente. Então, sim, olha, nós cedemos às pressões da sociedade, Rogério, e nós vamos nos modificando também conforme a sociedade vai mudando. Só que essas mudanças, gente, elas não são mudanças de saltos, né? Então, a coisa do cinto, você precisa do discurso, você precisa do aviso, você precisa de um processo pedagógico, né, de educação, até que você muda e, de repente, todo mundo passa a achar que o jeito certo de andar é usar o cinto. E claro que é o jeito certo, preserva a vida, etc. Né? Então, pra gente, ou seja, é só no momento em que a vida se torna muito importante é que você vê políticas públicas que vão zelar pela vida, que vão cuidar da vida. Enquanto a vida não era importante para a economia, não havia políticas públicas que zelavam pela vida. Toda política pública, na verdade, é uma política cultural. Uau, gente, já anota isso. Toda política pública é, na verdade, uma política cultural. Professor, muito obrigado. Nosso tempo está estourando, mas tem tantas perguntas boas. E aí eu vou fazer o seguinte, gente, vai ter a tarde de novo e vamos fazer presença novamente, porque a gente faz outras perguntas, traz outras questões, porque o negócio foi movimentado. Então, chegamos ao nosso objetivo. Eu fico muito feliz e muito grata. Jana, posso fazer uma propaganda? Faça a propaganda. Se o pessoal, é que eu acabei até esquecendo, eu vou compartilhar um segundo mesmo, tá? É bem rapidinho. Eu acabei até esquecendo. Então, se o pessoal, né, nós estávamos nesse slide, vocês lembram, né? Se o pessoal acessar lá, né, o site do grupo e o canal do grupo, você tem muitos materiais, né, gente? Evidentemente, gratuito, né? É feito com recursos públicos, muitos materiais gratuitos para vocês acessarem, relatos de experiência, textos, artigos, livros. Aí você pode aprofundar alguma dessas questões que a gente discutiu, elas estão lá disponíveis, né, e pode ajudar o pessoal a fazer algumas reflexões, a fazer alguns debates, a pensar outra coisa. E como eu gosto de colocar em prática aquilo que eu estou falando, até porque é resultado da prática, gente, nós estamos entendendo que se este é um encontro cultural, a gente aqui não precisa concordar nas coisas. Né? Ou seja, nós podemos significar essas coisas de maneira diferente, e nós podemos, né, pensar milhares de outras coisas. Isto que é cultura. Né? Então, se eu quiser convencer você, eu estou querendo impor os meus significados para cima de você, e não é isso que eu estou pensando. É isso. Obrigado. Muito bem, e aí já fica aí, ó, acho que já responde de alguma forma a Rita e a Andressa também, que estavam pensando em práticas pedagógicas. Eu pude
ter a oportunidade de participar do grupo de pesquisa do professor, então é uma experiência assim realmente prática entre a teoria e a prática, essa ligação aí. Então, gente, eu espero todos vocês à tarde com outras perguntas, outros diálogos. A live também vai ficar gravada, então compartilhem aí com seus parceiros, amigos, inimigos, vamos debater cultura. Agradeço toda a equipe, agradeço o professor, é um prazer estar com vocês, bom dia, logo outras palestras aí, tá bom, gente? Até mais, muito obrigada.